Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou sextou, 16 de maio, uma data muito importante, vocês já viram aí na thumb, né? Newton Santos, se estivesse vivo, completaria hoje um século de vida, 100 anos do nosso enciclopédia do futebol, né? Ganhou esse apelido porque sabia tudo, né? Da arte de jogar futebol, do velho esporte bretão. Então, o nosso inesquecível grande ídolo, né? Acho que na cabeça de todo torcedor do Botafogo, né? Histórico, Newton Santos e Garrincha estão ali lado a lado. É até difícil a gente, né, querer fazer uma escala aí de quem é mais ídolo, quem representa mais o Botafogo, né? Eu fico em cima do muro nessa também. Claro que a favor do Newton, né? Tem o fato de que ele só vestiu duas camisas em toda a sua carreira aí de cerca de 20 anos, a camisa do Botafogo glorioso e a camisa da seleção brasileira. Então, Newton Santos, que hoje, né, desde 2015, se não me engano, dá nome ao nosso estádio, né? Foi aí uma ótima mudança, né, de nome do estádio, já que merecia muito essa homenagem. Mané Garrincha, estádio lá em Brasília, né, já tinha o nome, e agora, né, há 10 anos que temos o nosso Newton. Então, justíssima homenagem, né? O Newton Santos, que nos deixou em 27 de novembro de 2013, né? Portanto, há 12 anos praticamente, na época com 88 anos, o nosso eterno camisa 6. E o Botafogo tem feito várias homenagens, né? Além de ser, né, o nome do nosso estádio, o Botafogo, ao longo dos anos, tem feito algo que a gente sempre cobrou, né? Não só dar apoio aos ex-jogadores, né? O Newton, no final de vida, teve apoio não só do clube, mas também de grupos de torcedores, de pessoas que ajudavam, né? O Newton Santos, ele acabou falecendo numa clínica na Gávea, né? Já que ele tinha um problema de Alzheimer, né? Um mal de Alzheimer. Então ele acabou tendo esse apoio no final da vida, mas claro que a gente tem aquela memória, né, do próprio Garrincha, né, que foi o grande amigo, né, do Newton, e o Garrincha que infelizmente morreu ali no início dos anos 80, vítima, né, do vício pelo álcool, enfim, e acabou na pobreza, um dos maiores ídolos de todos os tempos. Mas enfim, hoje é dia de celebrarmos Newton Santos. Botafogo, no jogo com os Estudiantes, já iniciou, né, uma série de homenagens. O Botafogo, a camisa do Botafogo tinha um patch, né, em homenagem ao centenário do Newton. A flâmula do jogo também tinha a imagem do Newton Santos, e a gente espera aí que continuem aí sendo feitas algumas homenagens, lembranças, para a gente nunca esquecer do maior lateral esquerdo da história do futebol, né, o grande Newton Santos, um grande botafoguense, né? E como eu falei, que ele e Garrincha, né, eram grandes amigos, grandes parceiros. Vou lembrar aqui uma frase que meu pai sempre diz, né? Porque meu pai teve a felicidade. Aliás, aniversário do meu pai segunda-feira, né? Ontem eu falei com ele, tomara que o presente venha no domingo, né? No próximo domingo. Mas meu pai disse que teve a felicidade, né, de conviver, conversar muitas vezes com o Newton e com o Garrincha. E o Newton sempre falava, né, de forma até muito humilde, né, lembrando dos feitos que o Garrincha fez pelo mundo, né, dizia: gente, vocês não imaginam o que o Mané fez, né, aí por esse mundo afora, excursões que o Botafogo fazia na Europa, que infelizmente a gente não tem, né, vídeo, né, como se dizia antigamente, não tem videotape, não tem o vídeo de tudo que o Mané aprontou aí, de grandes jogadas, dribles espetaculares, gols em que ele driblava o time inteiro adversário praticamente, né? Então o Newton sempre lembrava com muito carinho, né, do Garrincha, né, feliz do clube, né, que além de ter uma estrela solitária como símbolo, tem dois grandes ídolos. De novo vou botar aí, não vou escolher um, né, dois grandes ídolos como Newton Santos e Mané Garrincha. Então um dia hoje especial, né, para a gente relembrar o Newton, nosso grande Newton, e para as próximas gerações também lembrarem, né? Tá difícil a questão aí da memória, né? Tivemos ontem essa questão aí do Garrincha, depois a CBF tentou ali se redimir, lançou um
também uma postagem falando do Mané, né? Mas depois que tinha esquecido, simplesmente esquecido do maior ponta-direita da história, né? Quiçá maior jogador do futebol mundial de todos os tempos, né? Então, é por isso que é importante nós botafoguenses estarmos sempre lembrando dos nossos ídolos. Ah, Carlos, mas você não viu nenhum nem outro jogando. Claro, eu peguei ali, olha, para falar de grandes ídolos, eu peguei ali um final de carreira, ali um ensaio de volta do Jairzinho, né? Isso final dos anos 70, início dos 80, né? Mas não dá para dizer que, né, que eu vi Jairzinho jogar, né? E claro que eu peguei uma era muito mais de Maurício, de Túlio, de Louco Abreu, enfim, Dodô, Sidorf, ano passado, né? Luiz Henrique, Almada, né? Então, enfim, uma outra geração, né, de ídolos, mas a gente que tem tantos ídolos e o Botafogo se orgulha tanto, né, de uma história recheada de jogadores que fizeram, né, o tricampeonato mundial do Brasil. É importante a gente estar sempre lembrando e reverenciando esses grandes jogadores, né, mesmo aí no caso do Newton, 12 anos depois da sua morte, né? Então, centenário de Newton Santos, né, um cara que realmente honrou e muito as cores do Botafogo e do Brasil, né? Vamos lá, galera, vamos em frente. Vamos falar, já que eu falei do estádio Newton Santos, né, muito bem renomeado, o Botafogo ontem teve uma boa notícia, que foi o selo, né, de qualidade, né, a renovação do certificado Quality Pro da FIFA, né, em relação ao gramado. Então o Jornal Globo trouxe essa notícia. Botafogo, enfim, o estádio, né, o gramado, o nosso tapetinho passou por uma série de testes, aprovado ali com louvor, e aí esse certificado já foi enviado tanto para a CBF como para a Conmebol, né, para dizer que está tudo certo com o nosso tapetinho. Lembrando que semana passada, né, teve um grande teste também, 65 mil torcedores, ou melhor, esquece, 65 mil roqueiros, né, foram ao show do System of a Down. Claro que os 65 mil não estavam no gramado, né, parte deles estavam no gramado, outros tantos nas arquibancadas. Então ali já foi também um grande teste para o nosso tapetinho. Uma boa notícia aí para o Fogão, já que tem tanta polêmica aí sempre envolvendo, né, essa questão toda do gramado sintético, né? Lembrando que o Allianz Parque também do Palmeiras também recebeu o ok, esse certificado da FIFA. Falei aqui do Allianz Parque, né? Botafogo, Palmeiras e Fluminense, tá? Contrataram um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender os interesses desses clubes. O que eles têm em comum? São os clubes brasileiros, né? O Flamengo ficou de fora, não quis entrar nessa luta, digamos assim, por baixar as taxas, né? Os clubes brasileiros vão receber ali cerca de 15 milhões, um pouco mais de 15 milhões de dólares pela participação no Super Mundial, né? 15,2 milhões para ser mais preciso. E as taxas do governo americano chegam a 30%, é muita coisa, né? Um terço desse valor ter que deixar lá nos Estados Unidos. Então, Botafogo, Palmeiras e Fluminense estão aí tentando, enfim, defender seus interesses. Lembrando que além dos 15 milhões, vai ter premiação por avanço, né, de fase, e também por jogo, tá? Cada vitória, 2 milhões de dólares, cada empate, 1 milhão de dólares. Então, só na primeira fase, né, o Botafogo enfrenta Seattle Sounders, PSG, Atlético de Madrid, né? O Botafogo ainda pode faturar mais uma bela grana, né? Mas, claro, tem que olhar realmente essa questão da taxação do governo norte-americano, né, nesse sentido. Falando ainda de grana, né, o Botafogo está esperando o pagamento de algumas parcelas, tá? O Globo noticiou isso ontem, da compra do Júnior Santos, né? Júnior Santos, que aliás outro dia fez contra o Fluminense o seu primeiro gol com a camisa do Galo, né? Foi vendido em janeiro por 48 milhões de reais e algumas parcelas estariam em atraso, né? Então, o Botafogo não se pronunciou ainda, apenas, né, trazendo essa informação aí em relação ao Galo, né? Tá atrasado, beleza?
Ainda no campo financeiro, negociações, vendas, possibilidades, né? O Botafogo recusou 2 propostas da equipe inglesa do Brighton pelo Cuiabano, tá? Cuiabano aí que tem sido aí uma das soluções, não, um coringa do Renato Paiva, jogando fora da sua posição original, que é a lateral esquerda, né? E o Cuiabano já no início do ano tinha tido propostas da Turquia, né? Que o Botafogo também recusou, e agora recentemente a notícia acabou surgindo, né? Que o Brighton fez 2 propostas, a primeira de 44 milhões de reais, tá? Né, transformando já euros para reais naturalmente, e a segunda ultrapassava os 50 milhões. Então, só para a gente ter uma noção, né, o Júnior Santos, claro, jogador de 31 anos, foi vendido muito bem para o Galo por 48, é diferente do Cuiabano, um jogador que tem 22 anos, né, seria mais ou menos propostas semelhantes a essa do Júnior Santos, né. Então o Botafogo recusou ambas as investidas do Brighton, né, que na realidade seria 5 milhões de euros mais 3 milhões de euros em bônus, né? E não teve negócio. Acho que o Botafogo fez muito bem. Cuiabano, um jogador que está em ascensão na temporada, né? Tem feito bons jogos pelo Botafogo e com certeza vale mais dinheiro do que isso. Não vale a pena o Botafogo vender aí por essa quantia. Tá certíssimo o Fogão, beleza? Galera, falei do Super Mundial, esqueci de comentar. O Botafogo divulgou ontem, né, que terá a sua Casa Botafogo lá em Los Angeles, né? Na verdade, a Botafogo House, né? Que vai estar localizada ali num casarão de quase 2.000 metros quadrados, né? Em Venice Beach, né? Que é muito legal. Eu conheço Venice Beach, né? Tive a felicidade de ir algumas vezes, né? Na época que eu morei lá no sul da Califórnia, e é muito aprazível, né? Porque quando a gente fala de Los Angeles, é aquela loucura, né? Los Angeles, uma metrópole enorme e tal, que nem todos os lugares são tão simpáticos, né? Mas Venice é um dos meus lugares preferidos, fica ali do ladinho de Santa Mônica, né? Tanto Santa Mônica, Marina del Rey, Venice, é muito agradável, né? Assim, aquele clima praiano mesmo, um clima de Rio de Janeiro, né? Muito gostoso. Então vai ser uma boa, vai ser um local, claro, de apoio para os torcedores botafoguenses que vão estar acompanhando o Botafogo lá em Los Angeles, né? Os 2 jogos, o primeiro jogo é em Seattle, né? Lá no norte da costa leste, mas da costa oeste, pelo amor de Deus, geografia, no norte da costa oeste, e depois no sul da Califórnia, em LA, pegamos o PSG e o Atlético de Madrid, né? Então, para os torcedores ali se encontrarem, né, ter aquela resenha, vai ter exposições culturais, muitos eventos ali, claro, exaltando o Botafogo, apresentando o Botafogo também para o público norte-americano, né? E então vai ser legal, vão ser 11 dias de Botafogo House em Venice Beach, né? Também a terra em que Arnold Schwarzenegger, né, virou estrela aí para o mundo, né? Em Venice, que tinha a antiga Gold's Gym, né, academia, hoje tem a Gold's Gym, né, atual, enfim, desde 65, né, então é muito legal também, é uma praia que remete muito a essa cultura aí do fitness, né, do fitness e do bodybuilding, né. Venice é onde o Botafogo vai estar recebendo aí os seus torcedores e, claro, levando a marca Botafogo, como eu disse, para um público internacional, beleza? Agora sim, vamos falar de uma notícia que surgiu ontem e que já foi desmentida pelo Botafogo, tá? Já foi desmentida, tá no campo aí apenas não sei se dá para chamar de fake news, né? Mas foi falado ontem no canal do Fluminense, né? O jornalista Ricardo Mazella, tá? Trouxe a informação de que o Botafogo estaria atrás do zagueiro Nino, justamente ex-tricolor, né? Que está lá no Zenit, e também do atacante Roberto Firmino, até rimou, né? Nino e Firmino. O Firmino está no Al Ahly, né? O Firmino todo mundo conhece, ex-seleção brasileira, passou aí um longo período no Liverpool, acho que de 2015 a 23, se não me engano. O Roberto Firmino estaria no foco do Botafogo para esse meio do ano, mas não tem nada confirmado nesse sentido. Pode ser que tenha havido aí algum contato, pode ser, né? Mas não tem nenhuma confirmação, pelo menos em relação a esses 2 jogadores, né? O que o Ricardo Mazella trouxe, e que é verdade, é que de fato o Botafogo hoje tem um bom relacionamento com o Zenit, né? Tanto é que o Botafogo trouxe o Arthur do Zenit, trouxe o Wendel do Zenit, né?
Wendel, que inclusive está aqui no Rio de Janeiro, tratando aí da sua mudança, né, para a Cidade Maravilhosa, e vendeu o Luiz Henrique. Então há uma relação boa entre John Textor e o Zenit, isso é um fato, né? Daí o Botafogo trazer o Nino já tem uma distância, né? Por mais que o Botafogo realmente queira trazer um zagueiro para o Super Mundial, já que Barbosa e Bastos estão, né, no DM, né? Por enquanto estão no DM. Barbosa está mais próximo aí de voltar aos campos. A situação do Bastos é um pouquinho mais complexa, né? A gente já falou aqui, deve voltar realmente só nos Estados Unidos para o Super Mundial. E o Roberto Firmino é aquela história. Ele está no Al Ahly da Arábia Saudita, clube que também vai disputar o Super Mundial, e o contrato dele com a equipe saudita vai até junho de 26. E segundo o Ricardo Mazella, o Firmino está querendo antecipar, vir logo para o Brasil, quer jogar no Brasil, o que é muito comum, né? Jogadores que tiveram uma carreira na Europa, vou citar o caso do Hulk, né? Parecido ali, tiveram uma carreira de sucesso no velho mundo, quererem encerrar a carreira no Brasil. Até aí, beleza, né? E aí justamente o Mazella ligou o fato do Tairo Arruda estar na Europa, né? O Tairo andou postando aí, tá lá em Paris com a sua noiva, né? Pediu em casamento, então boa sorte inclusive ao casal Arruda, né? E que o Tairo Arruda estaria aproveitando essa passagem pela Europa justamente para estar negociando esses jogadores. Mas de concreto não tem nada, né? Não adianta a gente falar aqui uma coisa enquanto não tiver a confirmação. Ah, mas pode acontecer? Pode, mas por enquanto nada de Nino e nem Firmino. Beleza, galera? Ótima sexta-feira a todos, muita paz, tranquilidade e, claro, a gente prestando essa homenagem merecidíssima ao nosso grande Nilton Santos. Abraço, curte embaixo, comenta, né, e se inscreve no canal. Tamo junto.